O executivo de futebol Marcelo Paz confirmou mais 2 reforços no Corinthians. Timão consultou o volante brasileiro que está no futebol da Alemanha e após empate contra o São Paulo na Neoquímica Arena, o treinador Dorival Júnior considerou o resultado satisfatório, principalmente pela entrega dos jogadores. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após o empate do Timão contra o São Paulo no clássico do domingo na Neoquímica Arena. O Dorival, apesar do empate dentro de casa, considerou satisfatório o resultado que o Timão teve, principalmente por buscar o empate no final da partida. O Timão recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena na tarde do domingo, dia 18 de janeiro, jogo da terceira rodada da fase inicial do Campeonato Paulista. O Corinthians, que iniciou o jogo de forma intensa, perdendo gols com o Yuri Alberto e também o Mateuzinho, e aos 37 minutos do primeiro tempo, uma desatenção, o Corinthians ficou assistindo o adversário trocar passes, até que o meio-campista Danielzinho cruzou para o tap e abrir o placar para o São Paulo. O primeiro tempo terminou em vantagem para o adversário. O Corinthians voltou sem alterações, com dificuldades, e fomos conseguir o empate aos 45 minutos do segundo tempo, com o Breno Bidon, assistência do Pedro Raul, jogada que começou com o Matheus Pereira. Depois do jogo, em entrevista coletiva, o Dorival, apesar de não termos conseguido a vitória em casa, o Dorival considerou como satisfatório o resultado. Vamos para as palavras dele. Eu acho que é isso que nós queremos, uma entrega total em busca de resultado. Quando as coisas não acontecem tecnicamente, você tem que improvisar e encontrar caminhos. Foi isso que o Corinthians fez. Trabalhou até o último minuto para mudar a partida. Seria injusta a derrota. Isso aconteceu no ano passado. No único momento em que dávamos chance para o adversário, acabava saindo o gol. É nisso que precisamos nos atentar. Não pode se tornar um fato recorrente. A equipe poderia ter coisas melhores, mas fico muito satisfeito. Eu vi uma equipe que se entregou do primeiro ao último minuto. Então, o Dorival considerou o resultado satisfatório na visão dele, principalmente pela entrega dos jogadores lutando até o final. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival Júnior é a seguinte. Primeiramente, quando falamos de clássico, quando falamos de jogos, principalmente dentro da nossa casa, é até complicado nós colocarmos como satisfatório um resultado que não seja a vitória, mas é aquilo que eu sempre falo a vocês: ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. O que não pode acontecer é perder da forma que perdemos na última quinta-feira para o Bragantino. No jogo contra o São Paulo, são muitas coisas que podemos questionar. Decisões do Dorival, que ao meu ponto de vista ele escala de uma certa forma que não dá para entender, colocando o Ranieri como primeiro volante sozinho, jogador que ainda não havia jogado nessa temporada, e deixando o Matheus Pereira em melhores condições no banco de reservas. Eu também não consigo entender decisões do Dorival voltadas para o Carrilho, que não estava bem, muito abaixo fisicamente, pelo menos aparentemente, dos companheiros, e o Dorival demora para mexer, tanto no Carrilho, tanto tirar o jogador que não estava bem, e também o Yuri Alberto, que nunca sai. O Yuri que mais uma vez perdeu gols, o Mateuzinho também perdeu um gol cara a cara. Nessa parte fica difícil culpar o treinador quando os jogadores não acabam aproveitando. Clássicos, você tem que aproveitar o máximo de situações possíveis. O São Paulo acabou sendo mais eficiente. O Corinthians teve 18 chutes, apenas 7 foram na direção do gol. Então isso é complicado. Enfim, ao meu ponto de vista, volto a dizer, falar de resultado satisfatório, não vencer em casa num clássico não é o correto, mas pelas circunstâncias da partida, um jogo que estava se complicando para nós, buscar um empate no último lance do jogo praticamente, com o Matheus Pereira estreando, achando o Breno Bidon, que briga pelo lance, a bola chega no Pedro Raul, que tem a tranquilidade, dá assistência para o Bidon empatar o jogo, absolutamente que
Por ter sido um empate no final, eu particularmente considero não o melhor resultado, mas pelo menos não perdemos. É o meu ponto de vista, a entrega total, e o Corinthians buscou o resultado porque a Fiel em nenhum momento parou de apoiar, empurrando o time até buscar o empate. Se tivesse mais um tempo, eu acredito que daria para virar. E agora vamos falar sobre busca de reforços. O Corinthians tem interesse em volante que está no futebol alemão e que já há algum tempo deixou o futebol brasileiro. O executivo de futebol, Marcelo Paz, segue no mercado em busca de contratações. Até o momento, o Corinthians anunciou de forma oficial 2 contratações. Gabriel Paulista, zagueiro, que foi, inclusive, fez a sua estreia, e também o meio-campista Matheus Pereira, jogador que, de uma certa forma, acabou sendo importante no empate contra o São Paulo. Ele que acaba achando o Bidon até a bola chegar no Pedro Raul e o Pedro Raul dar assistência para o Bidon empatar o jogo. Corinthians segue no mercado, o Dorival quer um elenco forte, são muitas competições nesse ano e um dos setores que o Dorival mais pede reforço é para o meio de campo. O Maicon saiu, o Matheus Pereira chegou e o Dorival ainda quer mais um volante de contenção, aquele jogador que tem características de marcação. Alisson, sabemos que o Corinthians tenta entrar em acordo com São Paulo e o Corinthians também procurou um outro jogador brasileiro. Dessa vez, trata-se de um volante de quase 1,90 m de altura, Vini Souza, de 26 anos, que está no Wolfsburg da Alemanha. Pelas informações que chegam, o Corinthians consultou a situação do jogador que não está sendo aproveitado por lá. Nos últimos 5 jogos da equipe alemã ficou no banco de reservas e não foi aproveitado. Ele tem contrato até 2030, então o Corinthians consultou a possibilidade de um empréstimo pelo jogador, mas pelo momento, a que se fala até o momento, não se tem nenhum avanço nessa consulta. Por enquanto, o Corinthians aguarda, de repente, ter algum sinal para tentar avançar pelo jogador, mas o volante de quase 1,90 m de altura foi procurado. A intenção do Dorival é ter um jogador com características de marcação e absolutamente com força física. A minha opinião quanto à consulta do Corinthians pelo Vini Souza é a seguinte: primeiramente, foi uma consulta. Consulta é diferente de abrir negociação. Corinthians procurou saber, jogador que não está sendo utilizado, de repente haveria possibilidade de empréstimo ou algo assim, e até o momento não sabemos, por exemplo, qual que é a visão do Wolfsburg em relação à possibilidade de emprestar o atleta, jogador que tem contrato por lá até 2030. Falando do jogador, das características do atleta, é um jogador de 1,90 m de altura, destro, muita força física, aquele jogador de imposição no meio de campo, tanto por embates, tanto em jogadas aéreas. É um jogador muito alto e é um atleta com personalidade de desarmar o adversário e conduzir a equipe para o ataque. Então é um jogador que leva as coisas na maioria das vezes na força física, um jogador que acaba impondo o meio de campo de uma certa forma, colocando um vigor físico que é muito bom. Então é um bom jogador, faz poucos gols, mas é um atleta, como eu disse, de imposição física, tem um bom passe, não é o melhor dos passes, mas é um atleta, como eu disse, se destaca pela parte física, alto e muito forte. Mas como eu disse, por enquanto foi só uma consulta que foi feita pelo executivo de futebol Marcelo Paz e agora o Corinthians de repente aguarda alguma sinalização da equipe alemã para avançar ou não pelo jogador. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo executivo de futebol Marcelo Paz, que confirmou mais 2 reforços para o Corinthians. Como eu disse, o Corinthians está no mercado, o Corinthians está forte no mercado. Acabei de falar a vocês sobre a consulta por um volante forte de quase 1,90 m de altura, jogador características pedidas pelo Dorival. Então o Marcelo Paz está forte no mercado, Marcelo Paz firme em busca de encontrar os jogadores que o Dorival vem pedindo.
Até o momento, conforme eu já falei para vocês, 2 reforços foram anunciados. O Gabriel Paulista, zagueiro, e o meio-campista Matheus Pereira. Corinthians está prestes a anunciar o Pedro Milans, lateral direito uruguaio, que veio sem custos, não renovou o contrato com o Peñarol e vai assinar, aliás, essa altura já deve estar prestes a assinar o contrato, aguardando o visto de trabalho. Fala-se que entre 3 a 4 temporadas, jogador ainda com capacidade de revenda de mercado. E o Corinthians ainda estamos aguardando, por exemplo, a vinda de mais um jogador, o atacante Caio César. E é sobre o Caio César e também o João Ricardo que o Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, confirmou o acerto com esses 2 jogadores durante a entrevista ao TNT antes do majestoso do último domingo na Neoquímica Arena. Primeiramente, ele falou sobre o João Ricardo, falando sobre o acerto e detalhando alguns pontos importantes sobre a vinda do goleiro de 37 anos. Vamos para as palavras dele sobre o João Ricardo. O João Ricardo é um atleta que já trabalhou com o Dorival, já trabalhou com ele no Ceará e comigo no Fortaleza. O Corinthians tem um grande goleiro titular que é o Hugo Souza e tem grandes goleiros jovens como Donelli, Cauê e o Felipe Longo. Então entende-se que precisava de um goleiro mais experiente para equilibrar a posição. O João Ricardo está em fase final de tratamento e só poderá vir se tiver toda a aprovação clínica. Existe um entendimento que o Fortaleza, por ter caído para a Série B, precisa girar seus jogadores. E o João Ricardo talvez ficasse pesado para a folha salarial. Ele deve vir para cá. Dentro dessa condição, é um pedido do Dorival, que conhece o jogador desde os períodos do Ceará. Então ele confirmou o acerto com o João Ricardo, mas também confirmou que tudo vai depender dos exames do jogador. Agora vamos sobre o que ele falou do Caio César, atacante que já é aguardado. O Caio César vai vir para o Corinthians. Na semana que vem, que essa semana agora que nós estamos, ele chega. Já tem todo o acerto encaminhado. É um atleta jovem e o Dorival pediu jogadores de perfil jovem, de lado de campo, com saúde. Está 98% fechado. Faltam detalhes mínimos. Ele joga lá pelo clube dele e deve embarcar para o Brasil nesta semana. Então, o João Ricardo, o Marcelo Paz confirmou o acerto, dependendo das questões clínicas, e o Caio César agora só estamos aguardando a vinda do jogador para que todos os detalhes sejam acertados. Aquele detalhe, chega, faz exames médicos, dando tudo ok, assina contrato e depois passa a ser utilizado pelo treinador. Opinião quanto à confirmação desses 2 reforços, dessas 2 contratações, é a seguinte. Primeiramente, a questão do João Ricardo, vou falar para vocês o que eu falei nos vídeos anteriores sobre o jogador. É um bom goleiro, João Ricardo, que se destacou pelos clubes que ele passou. Eu, particularmente, gosto muito do estilo aliás, da intenção, da ideia de você ter um goleiro experiente para que ele seja um substituto, um reserva, não necessariamente imediato, mas eu particularmente me preocupo com a gestão que será feita pelos jovens jogadores. Donelli, para mim, por exemplo, está fora. Corinthians, eu acho que deveria até tentar emprestar o jogador como tentou fazer no ano passado. Hoje eu não sei como as coisas estão. O Cauê ainda não teve oportunidade de jogar entre os profissionais. O Felipe Longo teve algumas oportunidades, inclusive fez uma estreia em um clássico, numa situação complicada. Então eu me preocupo com a gestão desses goleiros. Mas claro, tratando-se da qualidade do João Ricardo, pelas circunstâncias, acaba valendo a pena. Enfim, os jovens goleiros terão que lutar ainda mais pelos seus espaços. Eu gosto do nível de competitividade aumentando. Na questão do Caio César, ao meu ponto de vista, até aqui, analisando o setor, é a principal contratação do Corinthians. Pelas características dele, jogador de velocidade, excelente no 1 contra 1, jogador que tem capacidade mesmo de mudar uma partida. Então, por se tratar de um jogador driblador, com muita saúde, muita energia, para mim, até o momento, podemos dizer que o Marcelo Paz confirmou 2 reforços e confirmou a principal contratação do Corinthians, ao meu ponto de vista, nessa temporada, falando de jogadores dentro de campo. Enfim, é o Marcelo Paz tentando atender às necessidades do Dorival.
É o Marcelo Paz nas dificuldades de contratar no Corinthians que não tem dinheiro. Enfim, 2 reforços já anunciados. Pedro Milan está prestes a ser anunciado, aguardando a chegada do Caio César e o João Ricardo somente depois que ele se recuperar da cirurgia que ele fez no ombro. A previsão é entre março e abril. É um Corinthians se fortalecendo, sem jogadores de destaque, mas é aquilo que eu falo para vocês. Às vezes você ter jogadores desconhecidos acaba ajudando mais. Eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, concordam com o Dorival, que ficou satisfeito com o empate contra o São Paulo em casa, e o Corinthians consultando o volante Vini Souza, jogador de 26 anos de muita força física. Vocês gostam da ideia? E o Marcelo Paz confirmando mais 2 contratações, mais 2 reforços, Caio César e também o João Ricardo. O que vocês pensam disso também? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!